Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e mais um vídeo com as últimas notícias relacionadas ao mundo dos concursos e sobretudo ao mundo dos tribunais regionais de trabalho, porque não tem como a gente falar de outra coisa, sendo que tem notícia de TRT saindo a cada dia, a cada momento, e a de hoje eu vou falar muito sobre a notícia de hoje, mas também sobre como a gente deve se preparar diante de tudo que aconteceu aqui. Por quê? Primeiro a notícia e depois como a gente deve interpretar isso e o que é que você deve mudar nos seus estudos a partir de agora, considerando essa notícia aqui de que o TRT4 é o primeiro Tribunal Regional do Trabalho que deve lançar edital em 2022, pelo menos é o primeiro que já está com mais ou menos aí um prazo estipulado até setembro, sendo que provas até setembro não quer dizer, como eu estou colocando aqui na tela para vocês, edital até setembro. Se a gente tem provas até setembro, a gente tem um edital aí saindo no primeiro semestre ainda. A Carla Gabola estava falando em até 4 TRTs lançando edital ainda no primeiro semestre, e esse é o primeiro que a gente tem notícia, que é o TRT do Rio Grande do Sul, TRT4. E não só isso, a gente teve essa notícia, mas também Carla Gabola sempre dando um help aí pra gente, agradeço sempre a Carla Gabola, recomendo sempre o Instagram dela, tô dando sempre os créditos aqui, porque muita gente coloca, ela até reclama às vezes, muita gente coloca, circula na internet, foi dito em alguns influenciadores estão dizendo, não, Carla Gabola quem trouxe a notícia, a gente tem que reconhecer que ela é fera demais. E ela trouxe também a notícia de que a banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas. Muita gente, depois do TRT da terceira região ter dito que talvez não fizesse o concurso com a Fundação Carlos Chagas, ficou em dúvida, né? Porque a Fundação Carlos Chagas, a FCC, estava meio que sumida aí nos últimos tempos e pensou, pô, será que nem para os TRTs ela vai voltar? Porque, para quem não sabe, a Fundação Carlos Chagas ela elabora, ela domina o mundo dos TRTs. Mas não se esqueçam, no TRT3, o que o presidente falou foi, tentamos a FCC e não foi possível contratar a FCC, por isso fomos atrás de outras bancas organizadoras. Mas tentamos a FCC primeiro. Ou seja, os tribunais regionais de trabalho têm uma predileção pela FCC, ela é a banca que organiza a maioria dos tribunais regionais de trabalho, com exceção de um ou outro, como o TRT8, que normalmente é a CESP que organiza, mas não tem jeito. Se você quiser estudar para tribunais regionais de trabalho, você tem que estar bem na banca FCC. Claro, se você vai fazer outras provas, se você vai fazer o TRT da terceira região, que pode ser que não seja FCC, a gente não tem certeza ainda, porque eles não cravaram. Se você vai fazer o TRT8 também, que pode ser que não seja FCC, porque nas últimas duas provas foi FGV, ou foi FGV não, foi CESP-UNB, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você não estuda só para um TRT, você estuda um edital base de TRTs pensando que você vai ter a oportunidade de fazer 24 concursos. Dado que você tem essa estratégia de prova, e é isso que você tem que entender, não dá para você se preparar e assim, tudo bem, se você só for fazer o TRT3, ok, algumas pessoas têm essas circunstâncias, não posso sair da minha casa porque tenho uma família, tenho um amigo e tal, mas pense bem se não posso ou não quero. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não posso sair da minha casa, mas pô, para ganhar R$8.500, sendo que você não está ganhando nem R$1 na sua casa, será que não vale a pena você sair da sua casa para passar um tempinho fora, nem que seja para depois pegar um teletrabalho? Mas enfim, feito esse disclaimer, dito isso daqui, eu recomendaria que você fizesse uma preparação para vários TRTs para que você tivesse a oportunidade de ser aprovado em várias provas e não só em uma. E pensando nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês o que você pode fazer. Muita gente me pergunta, Matheus, mas dado que a gente tem muitos tribunais regionais de trabalho sendo elaborados pela FCC e alguns tribunais regionais de trabalho sendo elaborados pela CESP, outros pela FGV e outros ainda por outras bancas, como é que a gente pode fazer? Bom, o que eu faria nesse sentido, o que eu fiz também nesse sentido na época da minha preparação? Dá uma diquinha aqui para vocês. No QConcursos, que foi o site que eu utilizava em relação a questões de concurso, eu fazia um filtro de TRTs, como vocês podem ver aqui. No caso, como eu estudava em 2016, foi a prova eu fiz em 2016, eu fazia filtro até 2016. Então, assim, eu pegava de 2013 para frente, tá? Porque 2013 para trás as provas são um nível muito abaixo daquilo que a gente encontra hoje. Então, não filtrava 2013 para trás, mas eu filtrava 2013, 2014, 15 e 16. E filtrava todos os TRTs. E aí, assim,
eu apertava aqui no filtro, filtrava pela matéria, pela disciplina, e aí pensando nesse filtro aqui, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar em cada uma das matérias, em cada um dos assuntos dentro da matéria, você vai encontrar muitas questões elaboradas pela FCC, mas você vai encontrar algumas questões elaboradas pela CESP, nos TRTs que foram elaborados pela CESP, vai encontrar algumas questões elaboradas pela FGV e por outras bancas também, na proporção que elas foram as questões da prova, de fato. Por quê? Porque se foram muitas provas elaboradas pela FCC, você vai encontrar muitas questões elaboradas pela FCC, mas você ainda vai encontrar nessa mesma proporção, ou seja, menos provas foram elaboradas pela CESP, você vai encontrar nessa proporção algumas questões elaboradas pela CESP também. Então, fica a dica para vocês aqui de estratégia de filtro também. Você pode fazer isso no QC, você pode fazer isso no Tec Concursos, para que você tenha condição de não se preparar só para a FCC, mas sobretudo para a FCC, porque ela é a banca organizadora que domina os tribunais regionais do trabalho. Dito isso, leve em consideração fazer outras provas, não leve em consideração fazer só a prova do seu estado. A vantagem de estudar para tribunais regionais do trabalho é justamente fazer uma preparação ampla e ter a oportunidade de prestar 24 concursos. Eu sei que nem todos têm essa oportunidade porque tem problemas de grana, de não poder viajar, mas leve em consideração viajar pelo menos para os perto da sua casa e ao mesmo tempo também leve em consideração que o salário é muito alto, mesmo para o cargo de nível médio você tem um salário aí entre 7.500 para cima de inicial. Então, assim, mesmo que você tenha que, às vezes, pagar uma passagem para ir para casa, mesmo que você tenha que ficar longe da sua família por um tempo, você ainda tem condição, e na Justiça do Trabalho isso está muito difundido, de pegar um trabalho remoto depois de um tempo e voltar para perto da sua casa, trabalhando de casa e ganhando mais de R$ 7.500 de salário. Então, leve em consideração fazer provas em outros estados. Eu sei que cada um tem sua realidade, mas se você puder fazer isso, faça. Faça uma preparação total, é assim que a gente se propõe. Lá no 123 Passei, é assim que eu recomendo aqui para vocês também, lá aqui no nosso canal do YouTube. E se for utilizar filtros, utilize esses filtros aqui conforme eu indiquei. Existe outro filtro também que eu aplicava, que era unindo os TRFs a esse filtro aqui e os TRS também, quando eu ia fazer questões, por exemplo, de direito constitucional ou de direito administrativo ou de português ou de outras matérias, porque esses filtros, as provas geralmente tinham um nível muito parecido. Outra coisa também importante a se falar eu não filtrava por nível. Assim, fazia questão de técnico e fazia questão de analista também. O nível é muito parecido e assim, você abrir mão de uma delas, você vai estar abrindo mão de muitas questões e muitas possibilidades de treino que você não deveria, ou você, em regra, seria melhor que você não o fizesse, beleza? Então, pelo vídeo de hoje, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que tenha ficado claro para vocês. Trouxe aqui a notícia de que o TRT 4 é o primeiro edital, muito provavelmente, dessa próxima leva de TRTs. Não deixe para começar depois, não quero ver ninguém me perguntando aqui se ainda dá tempo depois que essa prova sair, porque agora ainda dá tempo e você tem que começar a se preparar o quanto antes. E se quiser a nossa ajuda, link aqui na descrição do 123 Passei TRTs para você fazer parte da nossa família, estar lá junto com a gente, cumprindo o nosso cronograma e se preparando para essa próxima era de ouro dos TRTs que vem por aí, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.